E daí, pessoas, conforme prometido, cá estou. Um minuto mais cedo, são 6h59, então daqui a pouco começa. 7, começou! Café com Oratório começa agora. Muito bem, pessoas. Vamos então, assim, dizer para que serve isso aqui, né? O que a gente vai fazer todas as manhãs às 7 da manhã? Não importa para mim quantos aparecerem por aqui. Pode aparecer um, pode aparecer... Ó, apareceu um. É, o Ângelo, viva! Pode aparecer 0, pode aparecer 200, não sei. É óbvio que não aparece 200, né? Mas a questão é a seguinte. Vocês sabem, se você não sabe, vai ficar sabendo. Eu trabalho com oratória, com comunicação. É minha paixão. Durante anos fui professor em faculdade, no curso de Direito. Fui coordenador de curso, enfim, fiz tudo o que pode se fazer dentro da universidade em termos de curso de Direito. E dei aula para outros cursos também. Dei aula para administração, para o RH, para um monte de gente. Cheguei a dar aula para uma turma de 147 alunos, que reunia tudo que era curso, assim, era uma coisa doida. Tá? Então eu adoro dar aula. E ao longo dos anos dando aula, eu descobri que eu sou apaixonado pela comunicação. Eu adoro tudo que se relaciona à possibilidade de um ser humano se conectar com outro, né? Comunicação vem a palavra, a raiz da palavra é comunicare, que quer dizer tornar comum. Através da comunicação é que a gente torna comum algo que está dentro de você com outro ser humano. Então a comunicação é a ferramenta básica para uma coisa que a gente precisa e não vive sem, pelo fato de a gente ser humano. O quê? O que a gente como ser humano precisa e não vive sem? Relacionamento. Nós precisamos de relacionamento. A gente precisa de outro ser humano para, enfim, para ser humano. Tá? Já reparou que não existe um ser humano que tenha se tornado ser humano, ou seja, que tenha desenvolvido suas potencialidades, que fale, que tenha ideias, que resolva problemas, se ele não entrou em contato com outro ser humano. Aliás, o ser humano ele nem sobrevive sem o contato com outro ser humano. Quando a gente é muito pequenininho, né, bebezinho, a gente não tem como sobreviver sem outro ser humano cuidando da gente. Então, a gente nasce e se desenvolve porque existem relacionamentos. Desde o berço. O primeiro relacionamento que tu tem é o de cuidado da tua mãe com relação a você. E aí que tá, desde o berço, nós temos relacionamento, e esse relacionamento ele acontece com base na comunicação. A tua mãe, quando te cuidava, ela se comunicava contigo. E com isso eu não estou falando assim, ela falava contigo. Não. A comunicação ela acontecia de um modo involuntário, inconsciente, através da linguagem corporal, através da respiração dela. E aliás, essa comunicação ela acontece antes ainda do nascimento. Né? Não sei se você sabe, mas eu trabalhei durante anos com hipnoterapia, hipnose clínica. E existe, como você sabe, na hipnose a regressão. E uma das coisas mais intrigantes que existem na hipnose é na resolução de traumas, tá? Na tal da regressão até o ponto em que a pessoa... E para que serve a regressão? Você volta no tempo, você busca uma memória antiga, traumática, a ser resolvida pelo terapeuta. E uma das coisas mais intrigantes é a possibilidade de resolver um trauma
que aconteceu enquanto a criança estava no útero ainda. Eu não vou dizer que eu não acredito nisso. Ainda que alguns neurologistas digam que isso é impossível, mas muitos outros dizem que é possível, mas independentemente do que os neuros digam, eu vou dizer o que eu vi, o que eu vivenciei. Eu assim, pude ajudar muitas pessoas que tiveram trauma, sim, dentro da barriga da mãe. E por que tem um trauma? Porque dentro da barriga da mãe houve uma comunicação, geralmente violenta, seja da mãe com relação ao pai ou outro membro da família, e que teve impacto lá no bebê. Então, mesmo dentro da barriga da mãe, existe esse fenômeno da comunicação que é tornar comum algo. A mãe torna comum um sentimento que ela está tendo, muito ruim, com o mundo exterior, ou às vezes até do mundo interior dela, mas enfim, né, o que é exterior e interior também, isso a gente teria que discutir, mas a mãe torna comum com a criança esse sentimento. Então há uma comunicação inconsciente, involuntária, desde quando a gente está no útero. Então a comunicação é a cola que liga as pessoas. E aí é que é o lindo da coisa. E é por isso que eu me apaixonei por esse tema. E durante muitos anos, como professor, eu fui me dando conta do papel que nós temos em sala de aula na comunicação, seja ela a comunicação do conteúdo, mas muito além disso, na comunicação do nosso exemplo, do modo como a gente fala com os nossos alunos. E aí eu percebi que ali a relação professor e aluno é uma construção de relacionamento. Então, tudo aquilo que a gente vai falar de oratória daqui para frente em todas as lives e tudo que eu faço é na verdade colocar na cabeça que oratória, comunicação não é uma coisa, eu vou falar para um público, né? Eu quero ser um palestrante, falar para um público. Ótimo, se você quer ser. Mas o que você está fazendo no momento que você é um palestrante, ou no momento que você está numa sala de aula, ou no momento que você está na sua família, que você está comunicando, você está construindo ou destruindo relacionamentos. Isso é o máximo. Isso torna a comunicação, ou enxergar a comunicação assim, torna a comunicação realmente, coloca ela no lugar onde ela deve estar, que é o lugar de destaque, o lugar de cola das relações humanas. Muito bem. Hoje, eu não tenho pauta, tá? Vocês vão me dar a pauta quando vocês aparecerem, né? Pode ser que tenha muitas pessoas, como eu disse, pode ser que tenha uma, pode ser que tenha zero. Vocês vão me mandar perguntas ou me mandar. Eu recebo muita pergunta por direct. Tem as perguntas que os meus alunos me mandam lá na Academia de Comunicadores. Academia de Comunicadores é um curso online que eu tenho e eu vou trazendo elas aqui, tá? E quando alguém quiser falar comigo também e trazer uma pergunta aqui ao vivo, traga, venha, me peça e me chama aí que eu te chamo. Vai ser uma coisa sem pauta, tá? E quando eu não tiver o que falar, eu vou tirar uma cartinha, que tem umas cartinhas de coaching de oratória, que é um baralho bem legal, que são dicas, assim, eu vou tirar elas e comentar, assim, e se elas forem ruins, eu vou falar que são ruins também. Então vai ser assim, entendeu? Cada dia eu vou fazer uma coisa diferente. Hoje, como é o primeiro dia, e outra coisa, a duração também, assim, ó, vai ser tipo de 10 minutos, de 15 minutos, de meia hora, até de uma hora, sei lá. Tá? Vai do tempo da química que estiver rolando. Não tem. A questão vai ser todo dia, tá? Porque eu me acordo cedo, eu gosto de me acordar cedo. E estamos em confinamento, né? Então, vou aproveitar e aprender oratória, né? Vou aprender. Oratória é pra tudo, gente, pra tudo. Tu quer arranjar uma namorada, magrão? Precisa entender de oratória, porque oratória é técnica de comunicação. Tu precisa aprender a falar de improviso, a fazer uma boa pergunta,
né? Isso tudo é oratória. Oratória é saber fazer pergunta, por exemplo. Sim, tudo isso é habilidade de utilizar aquilo que sai do ores da sua boca, tá? Oratória. Então, muito bem. Então, assim, hoje, como estamos em época de confinamento, eu vou falar sobre os sentimentos que te tornam poderoso para falar ou que te depreciam na hora de falar. E aí entramos no medo de falar em público, né? O medo é um sentimento ou uma emoção que a gente tem e que nos impede de falar em público. Aliás, sobre isso eu tenho um curso que eu sempre recomendo para as pessoas, um curso grátis, que está ali no link da minha bio. Tu vai encontrar como perder o medo de falar em público. Recomendo, tá ali, grátis, aproveita, tá? Mas assim, ó, o que acontece? Quando a gente como é que surge o medo, né, de falar? Ou qualquer outro sentimento ruim na hora de falar. Vamos pensar até mais amplo. A ansiedade, tá? A ansiedade nesses momentos agora de coronavírus e tudo mais, nessa coisa de estar dentro de casa e se sentir mal, ansioso, com medo do que vai acontecer. O medo, seja ele para falar em público ou a ansiedade dentro de casa, nesse momento, né, em que as questões estão complicadas na vida aí, é uma emoção. E emoção funciona da seguinte maneira. Fiz até o contrário, porque aqui no Instagram aparece o contrário. O que eu vou chamar disso aqui? Este gráfico? Não, este esquema, tá? Esse esquema aqui é da psicologia cognitivo-comportamental. Então, olha só, a emoção. Isso aqui é chamada tríade. A tríade do teu comportamento. Tu tens uma emoção. Essa emoção que tu está vivendo, de medo para qualquer coisa, incluindo falar com alguém, a ansiedade, sei lá, não importa qual emoção, ela existe porque ela não existe sozinha. Ela existe porque ela se relaciona com outros dois fatores. Que fatores são esses? O primeiro deles, e o que mais acontece nesses momentos, agora vamos trazer para a situação do confinamento em casa, pensamentos. Tá? O que aconteceu? Vamos pegar o exemplo do coronavírus, depois eu trago para a oratória, né? Tu tá em casa se sentindo mal. Tu tá se sentindo ansioso por conta desse confinamento. Tu tá apreensivo, tá com uma sensação ruim, não sabe o que é. Ela tem origem nos teus pensamentos. Que pensamentos? Os pensamentos negativos que tu tem recebido todos os dias quando tu vê o noticiário. Então tu recebe notícias do que está acontecendo na Itália e não sei mais o que, e aí tu liga, tu pega o teu WhatsApp e aí recebe mais uns fake news e aí a situação fica ainda pior. E aí tu vai recebendo bombardeio de pensamento negativo, de catástrofe. Tá? Essas catástrofes vão fazendo com que teu estado emocional ansioso fique ainda mais ansioso. Ainda mais, né? Tu vai sentindo aquela pressão dentro de ti. Eu tô falando e eu sou um cara muito sinestésico, então eu já vou falando, eu vou pensando, a minha mente vai pensando, imaginando o exemplo, eu já vou vivendo ele. Então você está tendo uma ilustração aqui, né? E é isso, você vai se sentindo cada vez mais oprimido por conta desses pensamentos. E aí o que acontece? Além as emoções vêm dos pensamentos, mas também vêm dos teus comportamentos. Como tu está sendo obrigado a ficar em casa, né? Então tu passa a ter na tua realidade ações que vão confirmando essa negatividade. Então tu tá vendo todo mundo ficar em casa, pensamentos, tu
tá recebendo isso, tá vendo que tá todo mundo ficando doente, não sei o que, meu Deus do céu, tá. E aí tu é obrigado a ficar em casa com o teu corpo, então tu age assim, e aí isso torna a tua emoção ainda mais forte de se sentir oprimido, mal, enfim, se sentir pesado. Para piorar, quando eu coloquei pensamento e comportamento que gera emoção, tem um tipo de comportamento que é ainda pior, tá? Que é o seguinte: o comportamento de estar em casa, né, é uma coisa que a gente tem que estar nesse momento de crise. Mas aí o que acontece? A gente começa a falar, que é um comportamento. Ah, tá tudo uma merda, porque tá difícil, tá em casa, como é complicado, essa situação, e agora o país. E aí tu começa a comunicar com o teu comportamento, tu começa a falar é um processo, é um comportamento, e essa fala, ela está retratando um pensamento negativo, então isso aqui está reforçando isso aqui. Quando tu comunica, quando tu usa a linguagem, tu está reforçando teus pensamentos negativos, e isso vai reforçar o quê? Sentimentos negativos. E assim tu entra num ciclo vicioso, e é por isso que emocionalmente tu fica cada vez pior, cada vez mais deprimido. E aí a pessoa faz o que para sair disso? Vamos ligar na Netflix. E aí tu abre a Netflix, a primeira coisa que tu vê é o filmes de contágio. Pá! E aí tu vai alimentar novos pensamentos, mostrando mais tragédia. Né? Ou tu vai ver o noticiário, sei lá o quê. E aí o ciclo negativo continua. Como é que a gente sai disso? Antes de falar como é que a gente sai disso, deixa eu te dizer como é que funciona no medo de falar em público. A mesma coisa. Digamos que você tem um compromisso de falar em algum contexto, tá? Que te deixa com medo. Vamos pensar naquele compromisso que foi marcado e que está chegando perto, cada dia mais perto. E conforme o dia vai passando e vai chegando perto, você vai ficando mais estressado com a possibilidade disso acontecer, né? O que acontece? Por exemplo, né, quando a gente tem... Eu me lembro quando eu era estudante, eu tinha horror de falar em público, tinha pavor. E nessa época, quando um professor marcava na faculdade, por exemplo, um trabalho, um grupo, e não tinha o que fazer, ia chegando perto, né? Conforme ia chegando perto da data de ter que apresentar, eu ia ficando cada vez pior. Então, olha só como é que funciona, a mesma coisa. Marcou a data, tá? Então, pensamento na hora é, putz, que merda, vou ter que fazer o tal do trabalho em grupo. Tá marcado no pensamento. E aí começa a pensar de tudo que já deu errado na minha vida em termos de apresentações. Todas as vezes vem um filmezinho desgraçado na minha mente de todas as vezes que deu errado. Todas as vezes que eu me lembro, fora os pensamentos que são inconscientes. Por exemplo, se tu na tua infância tu ficou traumatizado, né, se sentindo péssimo porque a tua, enfim, riram de ti na sala de aula e tu era uma criança de 6 anos, sei lá, tu, tu nem lembra disso conscientemente, isso está inconsciente, é um pensamento inconsciente. Tá, então já começa a vir tudo. Então tu começou a pensar que vai dar errado, tá? Porque tá marcado, começa a dar aquele estado emocional desagradável. E a cada dia que vai chegando perto do teu trabalho, da apresentação do trabalho, esse estado emocional vai se tornando cada vez mais e mais intenso. Somado a isso, o que acontece? O teu comportamento de ficar falando que vai dar errado. Putz, vai ter aquele trabalho, tu fala com teus amigos mais próximos, pois é, tem trabalho. Putz, que merda, tem trabalho. Putz, é aquele trabalho. E aí tu vai reforçando a desgraceira que está acontecendo dentro de ti. Cada vez pior. É uma espiral descendente que vai te jogando cada vez mais e mais para baixo. E aí tu não consegue superar esse troço. Como é que a gente faz para superar? Já vou te dizer. Eu passei por isso inúmeras vezes, tá? Aliás,
vamos ser hipócritas, eu passo por isso, eu sou ser humano. Não passo mais com relação a falar em público, porque enfim, eu aprendi. Mas esse processo inconsciente aqui acontece, como eu disse, com relação ao confinamento, né, ao que está acontecendo. Se você não se dá conta disso aqui, você sofre sem saber. Isso aqui é a base da inteligência emocional. A saída para essa espiral descendente, para esse sofrimento, está na chamada inteligência emocional. E o que é inteligência emocional? Agora chegou o momento do final da live já, em que eu vou te dizer como é que a gente faz. Cara, se tu tá emocionalmente mal, seja lá por que razão, tá? Falar em público ou por causa da ansiedade de estar em casa, tu precisa, e as emoções estão ruins, tu precisa mudar um desses outros dois fatores aqui. Um dos dois, para começar a fazer uma girada de chave, entende? Tu tá numa espiral descendente, tu precisa começar a fazer com que a espiral seja ascendente em termos de emoções, que tu fique num estado emocional melhor. Como que tu faz? Uma das maneiras, e a mais assim, a mais procurada pelas pessoas, é mudar teus pensamentos. Então eu vou ler um livro lá de autoajuda para procurar pensamentos positivos, good vibes. É uma maneira. Vou ler um livro de oratória, tá? Ou um motivacional, sei lá, que vá me deixar emocionalmente mais motivado. A ideia de palestra motivacional está muito em torno disso. Tá? Pensamentos que vão te deixar emocionalmente melhor. Funciona? Funciona. Para alguns funciona muito bem, para outros nem tanto. Mas existem outros meios de mexer com os teus pensamentos que vão mais fundo na tua alma. E aí entram as terapias. As terapias também são isso. Uma terapia, ela vai ser tanto mais eficaz quanto mais ela conseguir mexer nesse estado emocional aqui. E a terapia é um processo mental, um processo de conversa a partir dos pensamentos. A hipnose o que é? É isso aqui. É comunicação, eu comunico com a pessoa para mexer nos pensamentos dela. É uma via. E tem a via do próprio comportamento. Existem coisas que você pode fazer, palavras que você pode dizer, que vão mexer com o teu pensamento e que são comportamentos, que vão afetar tuas emoções. Que tipo de coisa, que tipo de palavras que você pode fazer? Você precisa fazer coisas que te coloquem no estado emocional melhor. Por exemplo, vamos voltar para o exemplo do confinamento. Você está ansioso em casa. Cara, o que tu gosta de fazer? O que tu pode fazer e que tu gosta de fazer? Eu, por exemplo, adoro ler. Então eu vou ler. Porque ler é um tipo de comportamento que mexe com os meus pensamentos já e que me deixa num bom estado. Tomando café, então, melhor ainda. Eu vou fazer uma coisa que eu amo também, dar aula. Então, eu vou fazer uma live, como eu estou fazendo aqui, para, quem sabe, encontrar algum ex-aluno, surgirem novas perguntas, encontrar alunos lá do meu curso, novos alunos, não sei. Vou fazer alguma coisa de útil da minha vida. Isso, para mim, é algo positivo. Exercício físico é uma coisa que eu sempre detestei fazer. Mas que nos últimos tempos eu comecei a descobrir como me beneficiar do exercício físico depois de fazê-lo. Tá? Então, assim, depois de fazer exercício físico, eu me sinto muito bem. Então, porque, claro, dá uma descarga de uma série de hormônios extremamente positivos, de endorfina e tudo mais, que te geram, tu tem uma descarga de hormônios que te geram bons pensamentos e um estado emocional melhor. Então, ótimo, né? Faça exercício físico, faça alguma coisa que lhe deixe num bom estado. E, pensando em falar em público, trazendo o problema, né, do medo de falar em público, o que tu vai fazer
Que tipo de comportamento tu vai fazer? Eu sempre gosto de pensar no mais simples. Começa pelo mais simples. Para falar em público, tu precisa mexer com a tua fisiologia, com o teu corpo. Tu precisa mudar o teu corpo de um modo que faça com que o teu corpo, olha só, faça com que o teu corpo crie um estado emocional positivo e até pensamentos positivos para falar em público. Pela mudança, em primeiro lugar, uma mudança hormonal. E aqui eu vou te dar algumas dicas muito simples. Quando tu fica, por exemplo, curvado, por exemplo, aqui eu tô falando, tá tudo meio improvisado, tá? Eu tô sem meu suporte, eu tô aqui meio curvado. Quando você tá meio curvado, e geralmente quando a gente tá com medo de falar, a gente fica meio curvado, né? A gente fica meio para baixo, literalmente. A gente produz cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o cortisol é produzido nessa postura que faz com que aumente o teu estado emocional negativo. Cortisol. Se, inversamente, eu, em vez de ficar numa postura curvada, eu levanto os meus ombros, tá? Levanto a minha cabeça, eu passo a produzir, só em levantar os meus ombros e a minha cabeça, mais testosterona. Olha só. E com a elevação da testosterona, eu tenho uma produção hormonal que vai ser favorável a um estado emocional de confiança. A testosterona está diretamente ligada à tua confiança. Então, eu preciso mudar minha postura para mudar a produção hormonal no meu corpo para construir esse estado emocional positivo. Foram feitas várias experiências demonstrando isso. Tem uma palestra que eu sempre recomendo para meus alunos, da Amy Cuddy. Amy é A-M-Y. Eu não tenho como escrever aqui, mas é Amy Cuddy, tá? Eu tenho como escrever. Eu tenho como comentar. Deixa eu fazer um comentário aqui, eu boto o nome. Amy Cuddy, claro, óbvio. Tá aqui, ó. Tá? Essa palestra, procura lá nos TED Talks, a palestra da Amy Cuddy sobre linguagem corporal. É a única palestra que eu acho que tem lá. É uma palestra daquelas de 15 minutos. E ela explica o poder que a postura tem para a mudança do nosso estado. Ela fala também de linguagem corporal, passar confiança no ambiente de trabalho. Mas eu quero que tu analise o que ela fala sobre o poder que existe em mudar o teu corpo para produzir esses hormônios que vão te levar para um estado emocional melhor. E aí eu te digo mais uma coisa, além do teu, eu tenho que virar para o lado certo aqui, além do teu comportamento em termos de postura, e aqui é só uma dica simples, né? Mudar a tua postura, levantar teus ombros, você tem também as palavras que você diz. E aqui eu recomendo que você fale, quando você for falar da situação, do problema que você tem, do seu desafio que você tem de falar e que te deixa com medo, é você não falar dele como um problema. Eu acabei de trocar a palavra problema por desafio. Então, só o fato de trocar a palavra problema, eu tenho um problema que é essa apresentação aí que eu vou ter tal semana que vem, por desafio, já faz com que o teu cérebro passe a encarar essa questão de um jeito diferente, tá? Então, assim, mudei o comportamento, mudei as palavras que estão saindo da minha boca, tá entendendo? Só isso já começa a inverter a curva da espiral descendente para uma espiral ascendente. Quando você fala do problema de estar em casa, vivendo essa ansiedade do coronavírus, meu Deus, eu tenho que ficar em casa. Você está verbalizando negativamente.
Se você fala que isso é um problema da humanidade, você está semeando negativamente aquilo que está te puxando para baixo. Se você fala num desafio, só em falar num desafio, são palavras, mas elas têm o poder de agir sobre o teu pensamento, sobre o teu estado emocional. Tá bom, pessoas. Por hoje eu vou ficar por aqui, já é meia hora de fala, né? Amanhã eu posso falar mais sobre esse negócio aqui, né? Porque isso aqui poderia falar sobre respiração. Olha só, a mudança da respiração faz mudar o teu estado emocional. Então, só sobre respiração dá para falar como se respirar. Não tem muita coisa a falar nessa vida. Me tragam assuntos, me tragam perguntas, tá? Fique até feliz, ó, tem umas pessoas assistindo. Ó o Grimorvan, querido Grimorvan. Pandas. Não sei o que são os pandas, mas tá aí. Não sei do que eu falei com panda, não sei. Mas rolou aí um pandas. Tá? E também Giovana Souza, olha só que legal, show. A partir do que a gente mesmo vê no espelho e então passa para as pessoas. Perfeito, exatamente isso. Em primeiro lugar, o teu espelho interior. Olha só, a gente tem um espelho interior. E segundo, um espelho... O espelho interior é o espelho da tua alma. Né? Muito legal isso, Giovana. Tu tem... Aquilo que tu faz com o teu interior é o que tu vai passar para as outras pessoas. E aquilo que tu passa para as outras pessoas reflete no teu interior. É isso mesmo. Muito bem, meus queridos. Arthur, obrigado. E todos os que virão. Pensamentos positivos, pandas. Agora eu entendi, Grimorvan. Muito bonitinho isso, gostei disso. Verdade. Né? E pandas por si só. Você pensa na palavra panda e vê a imagem de um panda, você fica de boas, né? Você fica todo fofes. Não é isso? Grande abraço, pessoas. Nos vemos amanhã, todos os dias às 7 horas. Todos os dias. Sim, eu tô o psicopata da live agora. Todos os dias eu vou fazer a live às 7 e vou falar sobre alguma coisa, tá? Legal será se você começar a me mandar umas ideias aí, tá bom? Compartilha essa live. Tu pode botar essa setinha aqui e aí tu compartilha com alguém que precisa aprender melhor sobre comunicação, tá bom? Claudiele chegou agora, como tu vai ver, tem 24 horas para ver. E se tu não viu, e se tu viu, compartilha com alguém. Se tu não viu, né? Porque tu não tá aqui. Tá bom, pessoas? Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoas.